Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula de número 4 do Decreto-Lei número 25. Nessa aula nós vamos falar sobre as restrições que os bens tombados podem sofrer, né? Que eles sofrem, as restrições dele. Vamos falar então sobre o artigo 13, do artigo 13 até o artigo 21 desse decreto, que fala exatamente sobre essas respectivas restrições. Vamos começar pelo que se encontra no artigo 13, né? Lembrando que o artigo 13, nós vimos lá na última aula, que o artigo 13, aqui, pronto, que o artigo 13, ele é exclusivo para os bens de pessoas particulares, ou seja, de pessoas naturais e de pessoas privadas, pessoas jurídicas de direito privado, né? Não se aplica, então, aos do patrimônio público, não se aplica, então, àqueles bens tombados das pessoas jurídicas de direito público, tá? Apenas as pessoas de direito privado e as pessoas naturais. Então, essas restrições que estão no artigo 13 são apenas ainda para aqueles bens tombados de forma definitiva, tá? Para aqueles bens tomados de forma definitiva. Ou seja, aqueles que estão de forma provisória não se aplica. Essa é a única exceção, né? O artigo 13. Lembre-se, na forma provisória ou na forma definitiva, equiparam-se as restrições, salvo o que está aqui no artigo 13. No artigo 13 não se aplica as formas provisórias, apenas a forma definitiva. Né? E o que trata essa forma definitiva? Na verdade é muito tranquilo. Primeiro, o artigo 3 já deixa claro, né, que o seu tombamento é apenas para a forma definitiva. Ele já deixa claro isso. Quando ele fala, o tombamento definitivo, ele só está dizendo o seguinte, que os bens que serão tombados de forma definitiva devem ser transcritos no registro de imóveis e averbados ao lado da transcrição do domínio. Ou seja, quando registrar esse imóvel, quando registrar esse bem em um cartório, né, automaticamente este bem tem que deixar claro lá no registro que é um bem tombado. É isso que ele está dizendo. Isso só é possível para aqueles tombamentos definitivos, né? Os provisórios ainda não. Então, na hora de registrar um bem junto a um cartório, a um registro de imóveis, né, a um livro de cargo de oficiais de registro de imóveis, na hora que for registrar esse bem lá no cartório, tem que dizer claramente, deixar claro, averbado a esse registro de imóvel, a transcrição do domínio, deixando claro quem é o proprietário e deixando claro que aquele bem ele é tombado definitivamente. Isso é importantíssimo ficar lá, né? E por que isso? Porque a partir daí você tem algumas consequências. A primeira consequência é exatamente a transferência dessa propriedade. Se é um bem definitivo, pode haver transferência? Pode ter alienação, lógico que pode, nós já vimos isso, né? Só não pode de bens públicos, já é bem particular, pode ter alienação sim. Só que essa alienação dos bens particulares, ela irá ocorrer com algumas características específicas. Por exemplo, na hora que for transferir esse bem para um terceiro, para uma outra pessoa, obrigatoriamente o adquirente necessita informar que esse bem foi transferido. Ou seja, que esse bem saiu da mão de alguém e foi para a mão dele. Né? E caso ele não faça, ele não informe isso ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, ele vai ter que pagar multa, né? Ele vai ter que pagar multa aí no valor de 10% do respectivo bem. Então é importantíssimo que informe toda vez que houver a transferência, tá? Mesmo que essa transferência, essa transmissão seja por via judicial ou até mesmo causa morte, o proprietário morreu e vai passar para alguém, né? Em todos esses casos é importantíssimo informar ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico que esse bem foi transferido. Caso não o faça, haverá o pagamento de multa, caso não faça dentro de 30 dias dessa transferência. Simples assim, tá? Então, o que ele está dizendo resumidamente? Que quando um bem
definitivo é tombado, esse bem será registrado em cartório. Basicamente aqui nós estamos falando de bens imóveis, então, né? Ele é registrado em cartório. Ao ser registrado em cartório, né, ele fica lá. Então, toda vez que houver a transferência desse bem para um terceiro, independentemente do motivo, é importante informar que aquele bem foi transferido ao órgão responsável pelo patrimônio histórico e artístico. E por que ele tem que fazer isso? Porque se ele não fizer, ele paga multa, perfeito? Mas ele ainda trata sobre outros pontos, ainda em relação aos bens definitivos, né? Ao patrimônio definitivo. Ele fala o seguinte: se esse patrimônio definitivo, né, ele é definitivo, só ocorre no definitivo, é artigo 13, tá? Esse patrimônio definitivo, caso haja necessidade da sua deslocação, dele ser deslocado, né? Caso haja necessidade desse bem ser deslocado, né, o proprietário deve informar, né, no registro do lugar aonde ele vai, para onde ele será deslocado aquele bem. Então, se é um patrimônio, né, se é um patrimônio tombado de forma definitiva e ele sairá de um local para um outro local, é necessário informar neste outro local que aquele patrimônio agora está lá, que aquele patrimônio se encontra lá, tá? Isso é extremamente importante, isso só é obrigatório naqueles patrimônios definitivos, tá? E por fim, a transferência desse patrimônio, como eu disse anteriormente, ele vai repetir a informação, a transferência desse patrimônio deve ser comunicada, né? Transferir de uma pessoa para outra, independentemente do motivo, essa transferência deve ser comunicada ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. Caso não faça, dentro de 30 dias, irá pagar uma respectiva multa sobre este fim. Então, este artigo 13º e esse artigo 13 trata apenas exclusivamente sobre os patrimônios permanentes, né? O patrimônio tombado de forma permanente. A partir daí, nós vamos ver outras questões, mas essas outras questões se aplicam a todos os bens tombados, né? Ou seja, todas essas outras restrições, todos esses outros detalhes que nós vamos ver agora, se aplica tanto às pessoas jurídicas de direito público, se aplica a eles também, tá? As pessoas jurídicas, o patrimônio deles, os bens deles, os bens das pessoas jurídicas de direito privado e os bens às pessoas naturais, tá? E tanto faz da pessoa de direito privado ou pessoa natural, se esse patrimônio está na forma definitiva, né? Se é tombado na forma definitiva ou se é tombado da forma provisória, tanto faz, tá? Esse rol que nós vamos ver aqui a seguir são restrições que se aplicam a todo e qualquer patrimônio histórico ou artístico nacional. Então, sem mais delongas, vamos a eles, né? Primeiro ele diz o seguinte, que a coisa tombada não poderá sair do país, é a regra, tá? A coisa tombada, em regra, não pode sair do país, certo? Mas existe exceção, tá? Qual é a exceção? A exceção é quando é para fim de intercâmbio cultural, certo? Quando é para fins de intercâmbio cultural. É por isso que ele diz, a coisa tombada não poderá sair do país, se não por curto prazo, então existe um prazo limitado, caso aconteça, sem a transferência de domínio, ou seja, esse domínio não pode ser agora daquele outro país, apenas para fim de intercâmbio cultural, ou seja, sair desse país para um outro país para questões culturais. E depois esse bem tem que retornar ao Brasil. É a única forma. Em regra, esse bem não pode sair do Brasil. Na exceção, pode para fins de intercâmbio cultural, com curto prazo de tempo, sem a transferência do domínio para ele. E para isso acontecer, é necessário, para que essa saída do país, mesmo temporária, mesmo para intercâmbio cultural acontecer, é necessário que haja a devida aprovação do Conselho Consultivo. Sem o Conselho Consultivo aprovar, não é possível fazer. Não é possível fazer. Quem tentar retirar um patrimônio tombado do Brasil para fora do país,
que venha ferir essa regra que nós estamos vendo aqui, esta pessoa está cometendo crime, tá? Está cometendo crime. E ao cometer esse crime, essa pessoa terá punições. E essas punições se encontram aqui no artigo 2º, tá? Primeira coisa, ele vai dizer o seguinte: se por acaso tentar a exportação ilegal desse patrimônio, a exportação ilegal desse patrimônio, né? Ou seja, fora daquela regra que nós vimos no tópico 1, né? Este patrimônio poderá ser sequestrado pela União, ou seja, a União toma para si, sequestra aquele patrimônio, aquele bem, para evitar que aquele patrimônio seja encaminhado para fora do país, aquele patrimônio tombado seja encaminhado para fora do país. Então a União pode fazer. Além da União, é possível que esse sequestro seja feito também pelo Estado. O Estado também pode fazer esse respectivo sequestro ali. Perceba que quem pode fazer o sequestro para evitar a exportação ilegal desse patrimônio tombado é a União e o Estado, né? O município não pode, tá? O município não é citado, certo? O município não é citado. Kennedy, o DF? O DF também não é citado, perfeito? O DF não é citado. Mas o DF pode, porque o DF é híbrido. Apesar de não ser citado, ele pode, porque ele é híbrido. Ele tem função de Estado e de município. Na função de Estado, ele poderia sim sequestrar esse patrimônio, caso venha acontecer uma exportação ilegal sobre ele, tá? A partir deste momento que aquele patrimônio é sequestrado, então o proprietário, né, tem que pagar uma multa bem baixinha, de 50% do valor da coisa que foi sequestrada. Então, 50% do valor daquele patrimônio, né? Enquanto ele não pagar essa multa, aquele patrimônio fica sobre a responsabilidade da União ou do Estado de quem o sequestrou. Simples assim. Então, ele só poderá ter aquele patrimônio novamente se ele pagar essa respectiva multa, né? E no caso de reincidência, se ele tentar fazer essa exportação ilegal mais uma vez, ele vai pagar essa multa em dobro, né? Ele vai pagar essa multa em dobro. E aqui eu preciso fazer um comentário muito rápido, porque eu percebo que as pessoas têm uma certa preocupação exagerada com isso. Você vai ver aqui no decreto 25, decreto-lei número 25 e outras legislações, vários valores de multas, vários valores né, referente a prazos, essas coisas. Sim, é extremamente possível que o examinador cobre as multas e cobre os prazos. É óbvio que é possível, porque está escrito no decreto, o decreto está no edital, então ele pode cobrar multa e prazo. Mas, porém, todavia, contudo, não é comum. Não é comum ele cobrar valor de multa e cobrar prazo. Não é comum. Ele pode fazer, mas não é comum. Não é comum em legislação específica, né? Não venha comparar uma legislação, o decreto-lei número 25 de 1937 com a 8.112, por exemplo, de 90. Né? A 8.112 de 90 cai em tudo que é concurso federal. Então ele não tem o que fazer, o examinador não tem o que fazer, ele tem que cobrar um monte de coisa. Então ele vai cobrar prazos, vai cobrar multa, vai cobrar o que tiver lá. Né? Agora, um decreto que cai de vez em quando, que é o decreto número 25, ele tem muita coisa para cobrar, para a se preocupar em cobrar valores de multas ou prazos, né? É o último caso da cobrança, é esse. Porque cobrar valor de multa e cobrar prazo não cobra a compreensão do respectivo decreto, mas sim cobra se você memorizou uma coisa ou não, né? E o examinador, quando ele vai para esse caminho das legislações específicas, ele evita, pelo menos não é comum, ele cobrar esses prazos e essas multas. Traduzindo, né? Se você tiver tempo e conseguir memorizar as multas e os prazos, fique à vontade, né? Fique à vontade. Mas não é comum cobrar esse valor, tá? Não é comum cobrar esses valores das multas e os prazos em si. Não é comum. Ele pode fazer, mas não é comum. Beleza, 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 beleza. E se a pessoa, voltando aqui então ao item 2, se a pessoa que cometeu essa exportação ilegal, tentou,
né, tentou essa exportação legal, por isso que ele fala na hipótese tentada, ele tentou, mas não conseguiu, né, essa pessoa irá responder mediante o Código Penal por crime de contrabando. Certinho? Então, além das multas, essa pessoa responde por crime. Como eu disse, tentar retirar esses produtos para fora do país de uma forma, esses bens, né, esse patrimônio tombado brasileiro para fora do país de forma ilegal, né, esta pessoa estará cometendo crime, é o crime de contrabando. Fechou o tópico 2? Bom demais. No tópico 3, já é um outro ponto, né? Está falando basicamente o seguinte, que se um patrimônio tombado foi extraviado ou furtado, o seu proprietário, seja ele quem for, tanto faz. Se houve um extravio ou um furto, seu proprietário, seja ele quem for, né, ele precisa informar isso ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional dentro do prazo de 5 dias. Caso ele não informe que aquele bem foi extraviado ou furtado, ele vai pagar uma multa de 10% sobre o valor do bem, sobre o valor da coisa que foi extraviada ou furtada. Bastante tranquilo, né? Extravio ou furto, tem que informar o Serviço de Patrimônio Histórico caso venha a acontecer. No 4, também uma forma bem tranquila, né? No texto está escrito um pouco diferente, mas eu mudei para melhor compreensão, onde que ele está dizendo o seguinte, ó, que as coisas tombadas é regra, tá? Se é tombada, não interessa. Se é tombada, essa coisa não poderá, em hipótese nenhuma, tá lá, né? Em caso nenhum, ser destruído, demolido ou mutilado. Simples assim, tá? Simples assim. Então, se é tombado, não pode ser destruída, nem demolida, nem mutilada, tá? Simples assim, tá? E se essa coisa que for destruída, demolida ou mutilada, né, acontecer, vai pagar uma multa de 50% do dano causado nessa coisa. Então não é do valor total da coisa, mas é do valor do dano causado na coisa. Né? Então uma multa de 50% sobre isso. Tratando-se de bens pertencentes à União, Estados e Municípios, esse valor dessa multa irá incorrer à pessoa responsável pelo aquele ato, ou seja, a autoridade responsável pelo aquele ato. Então o Estado, a União, o município fala, não vou pagar não. Quem vai pagar vai ser o responsável que cometeu tal ato. Por quê? Porque está claro que não pode destruir, demolir ou mutilar. Por que esse nó cego foi lá e destruiu, demoliu ou mutilou ou autorizou isso acontecer se está claro aqui no decreto-lei que não pode? Então é ele que vai pagar a multa, né? Ele que vai pagar a multa. Tranquilo? Então não pode ser destruída, nem demolida, nem mutilada. E caso seja alguém do Estado que o faça, né, da União, do Estado ou do município, o valor dessa multa vai recair sobre a autoridade responsável por tal auto. Perfeito? Aqui a gente falou de destruição, demolição ou mutilação desses patrimônios tombados, desses bens tombados. No 5, ele não está falando sobre a destruição, mas ele está falando sobre a reparação. Ele está falando sobre a reparação, a pintura ou restauração desses bens. Né? É óbvio que os bens tombados podem ser reparados. É óbvio que os bens tombados podem ser restaurados. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Mas para acontecer essa restauração, é óbvio também que há uma necessidade de uma autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, né? Ninguém, mesmo que seja de uma pessoa natural, aquele patrimônio tombado, aquele bem tombado, essa pessoa natural não pode restaurar esse patrimônio sem essa prévia autorização. Ele só poderá restaurar se tiver a devida autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bem tranquilo. Então, quando o item fala as coisas tombadas não poderão em caso nenhum ser reparadas, é verdade. Em caso nenhum, sem prévia autorização. Sem a prévia autorização. Com a autorização, é possível sim reparar, pintar, restaurar esse bem. Caso a coisa tombada venha ter essa restauração sem a devida autorização, a pessoa, o proprietário, vai pagar uma multa de 50% do dano causado àquela coisa.
Perfeito? Então, o proprietário vai pagar uma multa aí, bonitinho, sobre o dano daquela coisa. Se quem fez isso foi a União, o Estado ou o município, o valor dessa multa também vai recair sobre a autoridade responsável, né? Pessoalmente, no valor daquela multa. Então, se for aí um bem pertencente à União e Estado, quem vai pagar a multa é a autoridade responsável que autorizou, né, sem a prévia autorização especial do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico, tal ato de restauração do bem. Né, tal ato de restauração do bem. Então, para restaurar, é necessário ter essa autorização. Tranquilo. O tópico 6 é um dos tópicos que a maioria das pessoas conhecem, né? Até quem não tem conhecimento sobre patrimônio histórico é algo muito comum, é algo quando você viaja para uma cidade histórica, né? Você conhece uma cidade histórica, um centro histórico, você percebe isso visualmente, né? E se você já passou por algum guia turístico em relação a essas cidades históricas, eles costumam dar essa informação aqui, que é bastante simples e bastante importante. Ele diz o seguinte, olha, se por acaso existe um imóvel, um bem que é tombado, né, não poderá na vizinhança fazer construções que impeça ou reduza a visibilidade daquele bem. Simples assim, né? E nem poderá colocar anúncios ou cartazes sobre aquele bem. Não poderá, certinho? E não pode sem a prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, traduzindo, se tem lá uma igreja que é tombada e os vizinhos querem construir, querem aumentar, querem fazer um primeiro andar, um segundo andar, um terceiro andar, para eles poderem fazer isso, é necessário eles terem a autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sem essa autorização, eles não podem construir, se por acaso essa construção impedir ou reduzir, basta reduzir a visibilidade daquele patrimônio. Simples assim. Então, para construir nesse caso, é necessário autorização. Ou para colocar um anúncio ou um cartaz em um restaurante que fica em uma determinada casa tombada, para se colocar um anúncio ou um cartaz dizendo que ali é um restaurante, é necessária a devida autorização. Sem essa autorização, não é possível fazer. Não é possível colocar aquele anúncio ou cartaz. Simples assim, tá? Caso coloque o anúncio ou cartaz, ou caso faça a construção que ele impeça ou reduza a visibilidade daquele patrimônio, isso a pessoa que realizar vai ter que destruir a obra, caso ele tenha construído, né? Destruir a obra, né? Ou retirar o objeto, o cartaz, né? Ou o anúncio que ele tenha colocado, se ele fez sem a devida autorização. E mesmo ele retirando e mesmo ele destruindo a obra, ele ainda tem que pagar uma multa de 50% do valor do mesmo objeto. Simples assim, tá? Do mesmo objeto. Então, ele vai ter que destruir e pagar a multa. Retirar o objeto, o anúncio, o cartaz e pagar a multa, caso ele faça sem a devida autorização. Tópico 6, bem importante, né? Simples, mas bem importante. Vamos ao tópico 7, né? Que está falando sobre a questão de reforma, de restauração desses bens. Né? Nós vimos que para um bem ser restaurado, para acontecer uma reforma, acabamos de ver, é necessário ter a devida autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. Mas e se o proprietário do bem não dispuser, de recursos para fazer essa restauração, né? Para fazer essa restauração. Neste caso, este proprietário poderá informar ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico a necessidade dessas obras. Perfeito? Não poderá, ele deve informar, é melhor. Tá? Se ele não dispuser de recurso, ele deve informar ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico que não tem esse recurso, né, sobre a necessidade dessas obras, certo? E caso ele não informe das necessidades dessas obras, ele
ele vai pagar uma multa correspondente ao dobro da importância que for avaliado o dano sofrido pelaquela mesma coisa, tá? Então, ele é proprietário, ele não tem condições financeiras de arcar com a restauração, ele obrigatoriamente tem que informar o patrimônio histórico e artístico, o serviço de patrimônio histórico e artístico. Caso ele não faça, ele tem que pagar uma multa. Perfeito? Tal. Mas, Kenneth, e se ele informar? Se ele informar, aí entra alguns detalhes importantes que estão no tópico 7. Se ele informar, né, o serviço de patrimônio histórico e artístico, né, ele poderá fazer algumas coisas. Perfeito? Mediante a informação dele, a coisa número 1 que o serviço de patrimônio histórico e artístico pode fazer. Ou seja, ele pode executar a obra. Isso. O patrimônio é particular. Mas, se o proprietário não tem condições, né, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode mandar executar aquela obra, né? E ao executar a obra, o valor, as expensas, os valores gastos pela obra serão gastos, preste atenção aqui, serão gastos pela União, serão pagos pela União, tá? Independentemente de quem seja o proprietário daquele imóvel. Se seja uma pessoa natural, se seja uma pessoa privada, uma pessoa jurídica de direito privado, se seja até mesmo uma pessoa jurídica de direito público do estado ou do município. Tanto faz. Se estes não tiver condições financeiras, perceba que existe uma condição. Se eles não tiverem condições financeiras, né, eles precisam informar ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que não tem essas condições financeiras e que necessita daquela obra. Ao informar, e se esse patrimônio histórico entender que realmente precisa da obra, quem vai pagar aquela obra vai ser a União. Simples assim. Caso a União, né, não venha pagar aquela obra no prazo de 6 meses, não iniciar a obra no caso de 6 meses, né, o diretor do Serviço Patrimônio, né, poderá, olha como que dá poder ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. A pessoa é o proprietário, ela não tem condições financeiras de arcar com a reforma, ela informa o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, este pode executar as expensas da União. Mas, além de executar as expensas da União, se o diretor do Serviço de Patrimônio Histórico decidir, ele pode fazer a desapropriação daquela coisa. Ou seja, tomar do respectivo proprietário e aquele bem se tornar agora do Estado, se tornar da União, certo? Então, a União tomba, a União, ela vai lá, dá o prazo, ela pode reformar, se ela tiver grana e a pessoa não ter, mas se a pessoa não ter e a União, ela fala assim, não vou reformar agora, ela ainda tem mais um poder, que é fazer a desapropriação daquela coisa, tirar daquele bem daquela pessoa, né? É óbvio que essa devida desapropriação tem os valores referidos, né? Não é tomar do nada, tem valores que a União paga para aquela pessoa sobre aquele patrimônio que está sendo desapropriado dela, né? Mas o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode fazer essa desapropriação dessa coisa. Simples assim. Simplesmente porque o dono do bem não tem condições financeiras de fazer as devidas reformas, as devidas restaurações sobre aquele patrimônio. Agora, Kennedy, e se por acaso o Serviço Histórico e Artístico Nacional, depois de informado sobre aquele bem que o proprietário não tem condições de arcar com a reforma, se esse Serviço Patrimônio Histórico Nacional não mandar executar as obras mediante expensas da União, ou não mandar fazer a desapropriação dessa coisa? E se por acaso o serviço não fizer nenhuma nem outra? Amados, se o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional não fazer a reforma mediante expensas da União, ou não fazer a desapropriação da coisa, né? Não fazer a desapropriação da coisa, neste caso, isso aqui vai acontecer. Ou seja, o proprietário daquele bem, cadê? Vamos lá.
Tinha aqui. O proprietário daquele bem, né, poderá requerer o cancelamento do tombamento. Olha que lindo, né? O proprietário não tem condições de fazer a devida reforma, né? A União não quer fazer e também não quer fazer a desapropriação, né? Então, neste caso, só tem uma solução: cancelar o tombamento, para que o proprietário possa fazer o que ele quiser em relação àquele bem. Simples assim, tá? Então, poderá o proprietário requerer. É necessário dele requerer, certinho? É uma ação objetiva. É necessário ele requerer o cancelamento daquele tombamento, caso a União não resolva o devido problema, né? Não resolva o devido problema. Tranquilo isso? Perfeito? Tá? Mas existe mais uma situação que está aqui no tópico 7, que está no último pontinho aí do tópico 7, nesse último pontinho aqui, que trata de uma situação um pouco diferente, que é o seguinte. Se tem lá um patrimônio, o proprietário não informa o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico que aquele patrimônio está passando por problemas estruturais, que ele necessita de reforma, que ele necessita de restauração. Não informa, né? Mesmo que ele tenha condições financeiras para isso, né? Mesmo que ele tenha condições financeiras para isso. E ele não informando, como nós vimos, ele tem que pagar a multa, né? Ele tem que pagar a multa. Fechou, tá? Mas, mesmo ele não informando, é isso que está no último tópico, mesmo ele não informando, se haver urgência da reforma, da realização, da reparação, da conservação daquele bem, se haver urgência, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico poderá fazer isso por iniciativa própria. Ou seja, sem necessidade da autorização do proprietário. Simples assim, mesmo que a propriedade seja particular. Tá? Então, a União, sobre as expensas da União, quem paga é a União, não é o Estado, não é o município. Perfeito? Então, tem lá um bem, vamos visualizar aqui com o professor. Tem lá um devido bem. Esse bem, esse patrimônio, né? Esse patrimônio. Então tem lá um bem, esse patrimônio, vamos desenhar aqui. Então existe lá um determinado patrimônio, vamos colocar aqui. Uma determinada casa. O professor é um excelente desenhista. Determinada casa. Esse patrimônio, ele é um patrimônio tombado, né? Tombado. O seu proprietário percebe que precisa de uma restauração, né? Mas esse proprietário não informa ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. Ele não informa, tá? Não informa. Mesmo ele não informando, essa propriedade, aqui está um tópico um pouquinho mais na frente, mas essa propriedade poderá sempre ter visitas de responsáveis pelo Serviço de Patrimônio Histórico, né? E dentro de uma dessas visitas, o técnico, ao visitar, percebe que este patrimônio precisa de uma reforma. E uma reforma urgente. Se ele percebe que necessita de uma reforma urgente, então este Serviço de Patrimônio Histórico irá fazer essa reforma urgente, sem a autorização do seu proprietário. Não precisa da autorização do seu proprietário para fazer essa reforma urgente. Não necessita, tá? Exatamente porque aquele patrimônio é um patrimônio de todos. Ele é de propriedade de um, mas pelo bem de ser um bem tombado, é um bem de todos. E esta reforma a esta casa, a esse patrimônio, será feita às dispensas da União, né? Da União aí, perfeito? Então, da União. Então, a União é quem vai fazer este valor ali. Perfeito isso? Isso é o que está dizendo aí pra gente. Quando ele diz assim, ó,
uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservações ou reparações em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico tomar iniciativa, ou seja, ele faz por conta, não precisou do proprietário solicitar, tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las às expensas da União. Independentemente da comunicação a que alude este artigo por parte do proprietário, ou seja, independentemente se o proprietário disse ou não sobre tal bem, simples assim. Beleza, no tópico 8, complementando o que o tópico 7 diz, é exatamente isso que eu estava dizendo, ele diz assim, que essas coisas tombadas, qualquer coisa tombada, independentemente de quem seja o proprietário, vai ter vigilância permanente. Terá vigilância permanente. Simples assim, tá? Simples assim. E o proprietário não pode impedir essa vigilância. Tá? Ele não pode. Caso ele impeça, ele vai pagar uma multa. Né? O decreto dá uma multa de 100 mil réis. É óbvio que essa moeda não existe mais. Essa multa é atualizada hoje. Mas se cair 100 mil réis na tua prova, ok, é o que está escrito no decreto. Mas a maioria das vezes ele não coloca o valor da multa. Ele só fala sobre pena de multa. Perfeito? Mas se colocar, está valendo 100 mil réis, é o valor que está expresso no decreto. Então, todo bem terá vigilância permanente. Lembre-se disso, todo bem terá vigilância permanente. E o proprietário não pode impedir a visitação daquele bem tombado especificamente. E por fim, o artigo 21 do Decreto-Lei número 25 vai dizer o seguinte pra gente, que os bens tombados, todos os bens tombados brasileiros, os bens tombados são equiparados ao patrimônio nacional. Isso significa que crimes contra os bens tombados são equiparados a crimes cometidos ao patrimônio nacional. Patrimônio esse que se encontra na Constituição Federal. Será assunto de aula sobre a Constituição Federal, né? Sobre isso, né? Então tem lá a questão de patrimônio nacional na Constituição Federal, que nós vamos ver um pouco mais para frente as questões constitucionais, né? Aqui no decreto só vai dizer o seguinte, que os bens tombados são equiparados ao patrimônio nacional brasileiro. Não fazem parte do patrimônio. Não está dizendo isso. O decreto em nenhum momento está dizendo que bem tombado faz parte do patrimônio. O decreto está dizendo que bem tombado é equiparado ao patrimônio. Há uma equiparação e não se torna igual, mas sim uma equiparação. Não faz parte do patrimônio nacional, mas é equiparado ao patrimônio nacional. Simples assim, simples assim. Então, sem mais delongas, vamos responder algumas questões sobre isso. A questão número 1 fala assim, exercícios. Questão número 1. Conforme o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o tombamento dos bens de propriedade particular será transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis. E averbados ao lado da transcrição do domínio. No caso de transferência de propriedade dos bens particulares tombados, deverá o adquirente, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% sobre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou causa mortes. O item 1 está grande, professor. E além de grande, o item está errado, amados. Professor, tá errado, tá erradíssimo, tá? Por quê? Porque essa regra aqui da questão 1 foi retirada do artigo 13. Isso. E o artigo 13, como você sabe, só é aplicado aos bens tombados de forma definitivas. Quando o item começa o tombamento dos bens, ele está falando todos os tombamentos. Ou seja, entra também os bens tombados provisoriamente. Mas o item está errado. Por quê? Porque, é claro, lá fala o tombamento definitivo dos bens. Então lá diz o tombamento definitivo dos bens. O tombamento definitivo dos bens. Né?
de propriedade particular será transcrito para os devidos efeitos em livro. E não o tombamento dos bens. O tombamento do bem é muito amplo. Engloba os bens tombados de forma provisória. Mas essa regra não se aplica à provisória, se aplica apenas aos definitivos, fazendo assim o item ficar errado. Tem mais um erro para complementar esse primeiro, quando ele fala assim: será transcrito para os devidos efeitos em livros a cargo de oficiais, papapá, do domínio. No caso de transferência de propriedade dos bens particulares tombados, amados, não são tombados, tombados são todos. Né? Aqui, obrigatoriamente, se foi retirado do artigo 13, é tombado de forma definitiva. Definitiva. É tombado de forma definitiva. Simples assim, tá? Simples assim. Fazendo o item 1 ficar erradíssimo. Erradíssimo. Vamos à questão de número 2. Conforme o Decreto-Lei de 37, o tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbados ao laudo da transcrição do domínio. Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa de 10% sobre o respectivo valor, inscrever no registro do lugar para que tiverem sido deslocados. Calma aí. A informação aqui também claramente está sendo tirada. Também está sendo tirada do artigo 13. Do artigo 13. Então, se está sendo tirado do artigo 13, só serve para tombamento definitivo, certo? Então ele diz assim, ó, o tombamento definitivo, ok? Dos bens de propriedade particular será transcrito para devidos efeitos em livro de cargos de oficiais de registro de imóveis. Sim, tem que estar lá no registro de imóveis. E averbado ao lado da transcrição do domínio. Ok, certíssimo. Na hipótese de deslocação de tais bens, se esses bens forem deslocados, deverá o proprietário, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa, tem prazo, sobre o respectivo valor, inscrevê-los no registro do lugar em que tiver sido deslocado, certo? Então, se esses bens forem deslocados, né, os bens de tombamento definitivo, se eles forem deslocados, né, eles precisam informar no lugar aonde esse bem vai chegar, o registro desse bem. Sendo assim, o item 2 está certíssimo, certíssimo, certíssimo. Traduzindo, cuidado com o artigo 13, pois o artigo 13 só se aplica a tombamento definitivo. Todos os outros artigos a partir daí, do 14 em diante, né, até o 21, se aplica a todos os bens tombados, sejam eles de pessoa jurídica pública, sejam eles de pessoa jurídica privada, sejam eles de pessoas naturais, sejam eles temporários, sejam eles definitivos. Mas o do 13 se aplica apenas exclusivamente a tombamento definitivo das pessoas naturais e das pessoas jurídicas de direito privado. Sendo assim, o item 2 está certíssimo. Vamos ao item terceiro, diz assim: conforme o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937. A coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, sem transferência de domínio, e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico. Tá, vamos lá. A coisa tombada. Então, qualquer coisa tombada. Até aqui, ok. A coisa tombada não poderá sair do país, é regra isso, senão por curto prazo, perfeita, exceção, sem transferência de domínio, ok, pode de forma curta, sem transferência de domínio, e para fim de intercâmbio cultural, perfeito, é para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo, né? A juízo do Conselho Consultivo, ok, a juízo do Conselho Consultivo. Sendo assim, o item terceiro está certíssimo. Tá a regra sem tirar nem pôr. O item está certíssimo, o item 3. Vamos ao item número 4. Conforme o decreto. Tentada a exportação ilegal, ou seja, fora a forma legal da coisa, para fora do país da coisa tombada, será esta sequestrada pela União, pelo Estado ou pelo município em que se encontrar. Amados, tentada, ou seja, não conseguiu, mas ela foi apenas tentada. Tentada a exportação ilegal para fora do país da coisa tombada, será esta sequestrada. Ok, ela é sequestrada mesmo. Né?
Pela União, ok. Pelo Estado, ok. Ou pelo município, bem errado. O município não, né? O município não tem poder de sequestro. Ou será sequestrado pela União, ou será sequestrado pelo Estado. Simples assim, tá? Pela União ou pelo Estado, tá? Se a coisa foi tentada, essa exportação ilegal foi tentada, o sequestro é feito pela União ou pelo Estado. Nunca, jamais, never, conforme o decreto, pelo município, porque ele fala União e Estado. É óbvio que, apesar de não estar escrito, entra o DF, porque o DF é híbrido, tem função de Estado e de município, então, na função de Estado, ele poderia, sim, sequestrar esse bem. Sendo assim, o item 4 está erradíssimo. Vamos à questão de número 5. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. No caso de extravio ou furto, então está falando que o bem foi extraviado ou furtado. O bem, um objeto tombado. O proprietário deve dar conhecimento ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico. Certo, certíssimo, amado. No prazo de 5 dias, né? Se um bem tombado foi extraviado ou furtado, o proprietário precisa informar ao Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico dentro de 5 dias, sobre pena de multa caso não faça. O item 5 está certíssimo. Vamos ao item de número 6. As coisas tombadas poderão, em caso especial, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, sob pena de multa de 50% do dano causado. O item está confuso e, ao mesmo tempo de confuso, está errado, né? Além de confuso, está errado. Por quê? Porque lá é claro, lá fala assim, as coisas tombadas, lá no texto está escrito assim, ó, as coisas tombadas não poderão ser destruídas. É assim que está escrito. As coisas tombadas não poderão ser destruídas, demolidas ou mutiladas, sob pena de multa. Então não existe caso especial para fins de seu tombamento. Perfeito? Se é tombado, não existe a possibilidade de demolição, mutilação ou destruição. Não existe, não poderão. Tá? Se é tombado, não pode destruir, tombar. Simples assim. Não existe nem caso especial para fins disso. Não mesmo. Sendo assim, o item 6 está errado. Vamos ao item número 7, conforme o decreto. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sem a prévia autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de multa de 50% do dano causado. Tratando de bem pertencentes à União, aos Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. Então aqui está me dando várias informações, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser reparadas. Se parasse aqui, o item estaria errado, né? Parasse aqui estaria errado, mas ele não para, porque ele fala, pintado ou restaurado, sem a prévia autorização. Então, a coisa tombada pode ser reparada, pintada e restaurada? Pode, mediante autorização especial, tá? Mediante autorização especial. Então, o item, para ser lido, ele tem que ser lido até aqui, até a autorização especial do serviço. Até aqui. Então, é uma leitura única aqui, né? O item aqui está certo, até aqui está certo, tá? Então, ele pode ser restaurado mediante a autorização especial, mediante autorização especial. Sob pena de multa, caso ele faça essa restauração sem autorização, sob pena de multa de 50% do dano causado, tratando de bens pertencentes à União, né, aos estados e aos municípios. Então aqui ele finalizou um texto, ou seja, caso o cara faça a restauração sem a devida autorização, ele vai pagar a multa de 50% do dano causado naquele objeto, na coisa tombada. Simples assim. Aí o item continua dando uma nova informação. Tratando de bens pertencentes à União, quem está sofrendo essa restauração é o bem pertencente à União, ao Estado ou município, é um bem pertencente a eles, a autoridade responsável pela infração incorrerá pessoalmente na multa, certo?
Se o bem é da União, do Estado ou do município, quem vai pagar a multa foi a autoridade que autorizou a restauração, a pintura, o reparo, sem a devida autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico Nacional. É esta pessoa, este responsável, que pessoalmente vai pagar a multa. Sendo assim, o item 7 está certíssimo. Vamos à questão de número 8. Sem prévia autorização do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se, neste caso, a multa de 50% do valor do mesmo objeto. Amados, o item está certo, né? Certíssimo. Quando ele fala na vizinhança, aqui na vizinhança, não pode fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade, né? Nem colocar cartazes sobre pena de mandar destruir aquela coisa que ele construiu ou retirar o objeto, impondo ainda uma multa de 50% do valor daquele objeto. Perfeito. E ele não pode, o item é claro, ó, sem a prévia autorização. Com a autorização ele poderia. O item está claro, ele está dizendo, ó, sem a prévia autorização do serviço ele não pode fazer isso. Com a autorização do Serviço de Patrimônio Histórico ele pode. Sem a autorização ele não pode. Sendo assim, o item 8º está certíssimo. Vamos ao item 9. O proprietário, conforme decreto, o proprietário de coisa tombada que dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Recebida a comunicação e considerada necessárias as obras, o diretor do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las às expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de 6 meses. Ou o diretor do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional providenciará para que seja feita a desapropriação da coisa. O item está grande. E além de grande, errado, amados. Errado. Aonde que está o Oli? Isso mesmo. O Oli está no iniciozinho do texto. Quando ele fala assim, o proprietário de coisa tombada que... Aqui, ó. Que dispuser de recursos. Na verdade, é o proprietário que não dispuser de recursos. Se ele não dispuser de recursos, ele informa e aí pede a reforma feita pelo Serviço de Proteção, né? Caso o serviço faça, ele vai fazer pelas expensas da União em 6 meses. Caso ele não faça, ele poderá solicitar a desapropriação. E caso ele não faça nem a desapropriação e nem o serviço de reforma em 6 meses, né, o proprietário poderá solicitar ali a anulação, o fim do tombamento do seu patrimônio. Né? Lembra? Então o artigo 9º está errado lá no iniciozinho, porque é aquele que não dispuser de recursos que pode solicitar. Se tem recursos, ele informa que precisa da reforma, o Serviço de Proteção autoriza que ele faça a reforma. Simples assim. Tá? Porque ele tem recursos para fazer. Agora, se não tiver, é a União que faz ou a União desapropria, né? A União desapropria. Caso a União não faça, não desaproprie, o proprietário pode solicitar o cancelamento, né? O fim do patrimônio, do seu patrimônio como bem tombado, né? Então, deixando de ser tombado aquele bem. Simples assim. 9, errado. Vamos à questão de número 10. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-los sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários responsáveis criar os obstáculos à inspeção, sob pena de multa de R$100 mil, elevada ao dobro em caso de reincidência. O item está na letra da lei, certíssimo, amados, certíssimos. Coisa tombada fica sujeita à vigilância. Simples assim. A vigilância permanente. Simples assim. O proprietário não pode criar obstáculos, né? Ele não pode criar obstáculos à inspeção. Não pode. E caso faça, vai pagar uma multa de R$100 mil. Como eu disse, o examinador pode usar o termo R$100 mil, está escrito no decreto, mas não é o comum a fazer.
tá? Ele fala pagamento de multa, ponto final, né? É o que é mais comum ele fazer. Mas se ele citar 100 mil réis, ok, sem problema nenhum. Afinal, é o que está escrito. E aí é só fazer as devidas correções sobre a moeda nacional. Beleza, o item 10, certíssimo. E vamos à última questão, a questão de número 11. Ele fala assim: os atentados cometidos contra os bens tombados são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Vamos devagar aqui. Atentado, então, um atentado, um crime, uma ação. Atentado cometido contra um bem tombado é equiparado ao cometido contra o patrimônio nacional. Certíssimo, amado, certíssimo. Ah, o item 11 está certo. Aqui não está dizendo que o bem tombado é um patrimônio nacional. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo que um atentado cometido contra um bem tombado é equiparado ao atentado contra o patrimônio nacional. Ou seja, comete no mesmo crime, né? O mesmo crime. Fechou? Sendo assim, o item 11 está certíssimo, certíssimo. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Tem mais uma aula do decreto, viu? A aula 5 finalizando alguns tópicos lá. Então, até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.